Nós aqui na Graça Eterna estamos pregando qual livro da Bíblia, irmãos? 1 Samuel. Que livro lindo. Eu quero convidar você então que abra a sua Bíblia comigo. Essa semana eu queria dar uma Bíblia para o meu pai de presente, né? Ele está esses dias lá em casa. Essa simpatia em pessoa. Dá um aceno com a mão aí, pai. Aí, ó. Eu estava todo empolgado porque tem algumas Bíblias em casa, né? Poucas Bíblias, né, Duda? Aí eu estava doido para ele falar assim: eu quero, filho. Eu falei: pai, se eu tenho Bíblia, pai, quero, né, dar uma Bíblia. Ele falou: eu tenho aqui no meu tablet, no meu iPad. Eu falei: não, mas eu tenho Bíblia. Eu falei: não, meu negócio agora é digital. Eu falei: deixa para lá, velho. Acho que eu que estou ultrapassado, velho. Já está lá na frente, já. É mais novo que eu, de muitas maneiras, né? Uma pessoa leve, uma pessoa... Meu pai é uma pessoa que, para estressar ele, eu vou te falar, é difícil, viu? Acho que o senhor já gastou todo o estresse que o senhor tinha, né? Não sobrou nada. Nem tem dinheiro tem mais lá. Nem estresse de dinheiro. Amém, Jesus? Amém. Vamos abrir 1 Samuel capítulo 8. O tema da nossa pregação hoje, nessa noite, é: quem está ou o que está dirigindo sua vida? Quem ou o que? Você pode colocar o que também. Está dirigindo sua vida. Vamos ver hoje quem é que está dirigindo a nossa vida? Ou o que é que está dirigindo a nossa vida? Então, leamos a palavra do Senhor. Eu estou usando a versão NVT, uma versão fácil de entender, muito clara. Eu vou ler então o texto. Preste atenção comigo, nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Irmãos, eu gostaria que durante a pregação ninguém conversasse, porque por pregador é muito desagradável você desviar a atenção. Então preste atenção, porque até agora você falou, conversou, cantou. Agora é a hora que Deus quer falar com você. Amém? Nós não adoramos a Deus, oferecemos a Deus as nossas palavras. Agora é a hora que Deus vai falar conosco. Amém, Jesus? É isso aí, irmão. Então vamos lá. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram: olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem o seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou do que lhe tivessem pedido um rei e buscou orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Desde que os tirei do Egito até hoje, eles me têm abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas adverte-os solenemente a respeito de como o rei os governará. E se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que o rei, ele vai tomar isso, vai tomar aquilo. O rei vai ter tudo bom e do melhor. Então o povo vai trabalhar para manter um padrão de vida altíssimo do rei. Então falou: vocês vão querer um rei, mas ele vai dominar sobre vocês. Só um parênteses. Aí continua no 9, né? Façam o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governará. Verso 10:
Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Quem está dirigindo a sua vida? Ou o que está dirigindo a sua vida? Essa é a meditação nossa nesse texto de hoje à noite. Se você puder curvar sua cabeça por mais um momento, nós vamos orar. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra é luz, a Tua palavra é revelação, a Tua palavra é verdade, a Tua palavra é direção para as nossas vidas. Eu peço que o Senhor venha falar poderosamente, Deus, nesta noite em nosso meio, Pai. Eu te peço assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vocês perceberam no texto que nós acabamos de ler que Samuel já está um idoso, já está bastante, a sua idade já está bastante avançada. Ele então coloca os seus filhos para continuarem aquilo que ele estava fazendo, o que ele fazia, com o seu sucessor, né? Uma liderança de pai para filho. Só que nós vimos aí no texto que há um problema sério. Os filhos de Eli não seguiram os caminhos do seu pai. Os seus filhos eram corruptos. O texto diz no versículo 3 que eles eram gananciosos, que eles aceitavam suborno e que eles perverteram a justiça. Em outras palavras, eles eram maus líderes. Eles não estavam representando uma liderança espiritual, uma liderança que nem o seu pai Samuel tinha sido. E é interessante que, assim como Samuel tinha filhos corruptos, né? Tinha filhos rebeldes, que não estavam seguindo os caminhos do seu pai, o exemplo do pai, nós podemos dizer que os filhos de Samuel não deixam de ser uma figura da própria nação de Israel, porque Deus também estava tendo aqui na história de Israel, nesse momento da história de Israel, filhos rebeldes. A nação não estava fazendo a vontade de Deus. A nação de Israel estava completamente fora. Você vê que ele diz que desde o momento que eu tirei essa nação do Egito, o que aconteceu? Os ídolos continuaram presentes na vida e no coração deles, né? Nós já falamos isso aqui na igreja. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. O mundo ainda estava dentro do coração deles. Irmãos, olha que interessante que eu vou dizer para você agora. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, quantos livros são a Bíblia? 66 livros. E basicamente, você que gosta de história, eu gosto bastante de ler romances, de ler história, estou aprendendo a amar, né, literatura, clássicos da literatura. E você sabe o que é uma saga, uma continuação, uma continuidade. Pois eu digo para você que a Bíblia é a saga, é a história de um Deus que escolheu um povo, que elegeu um povo para ser o seu povo, mas que esse povo está sempre se desviando, e Deus está fazendo de tudo. Deus está movendo pessoas, lugares, situações, os céus e a terra, para trazer de volta esse povo para a presença dele. Assim somos nós. Isso que a minha esposa estava falando no começo do culto é uma verdade. Existe dentro de nós, existe dentro de cada um de nós uma tendência natural de se desviar de Deus, sim ou não? É uma luta, e eu quero que você entenda o seguinte: não pensa que é a luta
O pastor Cristiano tira isso de letra. Não, é uma luta constante. É uma luta diária, minha e sua. O nosso coração, a Bíblia fala que ele é enganoso. A gente acha que conhece o nosso coração, né? Quantos aqui já se decepcionou consigo mesmo? Não vou nem falar com os outros. Quantos planos eu fiz para a minha vida que depois eu mudei? Percebe que a gente não sabe nada, que a gente não consegue sustentar em pé, às vezes, as coisas que a gente diz que vai fazer, que vai realizar, e coisas que a gente acha que pensa e amanhã muda a maneira de pensar. Então esse é o coração, esse ídolo que acompanhou a nação de Israel, ele tem as suas versões hoje para nós. E eu estava pensando sobre isso, irmãos, e você vai ver esse lamento de Deus, esse murmúrio, essa reclamação de Deus na Bíblia toda. Isaías capítulo 1, o Senhor diz assim, sabe o boi, o gado, a vaca? O boi conhece o seu dono. Meu pai estava falando hoje no almoço, né? A ovelha conhece a voz do pastor, não é? A ovelhinha que é criada, ela não conhece, né? Eu não sei como é que pastoreia boi, vaca, né? Não sei se o pastor de boi, de vaca, se ele faz algum som, se ele toca alguma coisa, mas o que acontece? Ele leva os animais para pastar, os animais vão atrás dele, né? Onde é que ele está? E Deus fala assim: mas o meu povo não conhece o Deus que o gerou. O boi conhece o seu cuidador, a ovelha conhece o seu pastor, mas o meu povo não conhece a minha voz. Vários textos na Bíblia. Jeremias capítulo 2, o Senhor fala: o meu povo cometeu 2 males, a mim me deixaram e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. O povo deixou Deus e aí construiu outros deuses na sua vida. A gente vê essa dor, irmãos. Nós vamos ver essa dor no coração de Deus o tempo todo na Bíblia. Deus sendo trocado. Você pregou aqui sobre o profeta que casa com a prostituta. Deus se sente dessa maneira. Deus se sente o marido traído. Deus se sente o marido chifrado. O marido que foi trocado pelo amante. Deus usa essa expressão na Bíblia. O tempo todo na Bíblia. Tem um versículo em Miqueias que corta o meu coração. Deus diz assim: o que eu fiz de errado para vocês? Me abandonaram. O que eu fiz que fez com que vocês me deixassem? Aonde que eu falei com vocês? Deus pergunta. Vamos sentar e vamos conversar. Aonde foi que eu não cumpri a minha parte na aliança que eu tenho com vocês? Essa é a dor do coração de Deus. E a Bíblia é essa saga. Jesus na cruz, Novo Testamento. Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. E lá na cruz, o que é que Jesus disse? Ele está sendo, a multidão está dizendo: crucificam, crucificam. Mais uma vez ele está sendo rejeitado, Deus. E lá na cruz Jesus ainda diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, momentos antes de ir para a cruz, olhou para Jerusalém, e é lógico, numa visão profética, ele viu a cidade sendo destruída, os romanos entrando. Mas dava tempo. Se eles tivessem se voltado para Jesus como o Messias, Deus teria lutado essa batalha deles, como sempre lutou a batalha do seu povo, como Deus sempre lutou as minhas lutas e as suas lutas.
E Jesus olha para Jerusalém e Jesus chora. Nas vésperas da crucificação, Jesus chora sobre Jerusalém, porque Ele sabe que esse povo que Ele chamou pelo nome dEle vai levá-lo para o Calvário. E ali, horas antes, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e aqueles que te são enviados. Quantas vezes, aí é o próprio Deus já falando, quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos. Sabe a galinha? Os pintinhos pequenininhos, fica tudo ali aninhado debaixo. Deus via Israel assim: eu quis colocar você debaixo das minhas asas, do meu cuidado, da minha soberania, da minha graça, mas vocês não quiseram. Vocês acharam que vocês já estavam independentes e não quiseram. Aí Jesus dá uma palavra muito dura, diz: eis que a vossa casa ficará deserta. Jesus morreu, ressuscitou, encheu a igreja do Espírito Santo, e no ano 70 depois de Cristo, os romanos entram em Israel, rebentam o templo, deixam as pessoas morrendo, sitiaram a cidade. Eu preguei sobre isso quarta-feira passada. Chegou ao ponto das pessoas não terem o que comer, as pessoas entravam na casa umas das outras, até a história prova que até gente eles comeram em Jerusalém, porque não tinha comida. Aquele caso, né, que o senhor falou de comer pessoas, porque não tinham o que comer. Tudo isso porque nós temos um coração inclinado para o mal. Nós temos um coração que nós preferimos ser dirigido por outras coisas e não pelo Espírito de Deus. Então Deus fala aqui para o profeta Samuel: não se preocupa não, porque não é a vocês que eles estão rejeitando, não é a mim. Quando eles pedem um rei, eles não estão simplesmente dizendo que eu quero ter uma figura de um rei, nós queremos um líder, uma monarquia. Não, na verdade eles estão querendo uma outra liderança que não é Deus. O que é que tem liderado a sua vida e a minha? O que é que tem conduzido as nossas vidas nessa noite? A gente tem que pensar sobre isso. Quero compartilhar com você aqui 3 pensamentos sobre o nosso texto. Primeiro, Israel queria uma liderança, mas não queria um governo espiritual. Israel queria uma liderança, mas não queria um governo, uma liderança que fosse espiritual. Versículo 7, na parte B, o Senhor fala assim para o profeta: eles me rejeitaram como seu rei. Quando eles pediram um rei humano, o texto diz que eles disseram assim: assim como as nações, nós também queremos ter um rei. Mas na verdade eles não estavam querendo uma liderança espiritual, eles estavam simplesmente querendo um rei como as outras nações tinham. E sabe de uma coisa? O erro deles não foi querer uma liderança humana, mesmo porque a Bíblia já falava. Se você pegar o livro de Deuteronômio, capítulo 17, você vai ver que Deus já falava sobre um rei. Quando vocês escolherem um rei sobre vocês, que seja temente a Deus, e Deus vai falar, vai colocar os pré-requisitos que o rei tenha para que possa liderar vocês, que ele seja um homem espiritual, que ele tenha uma cópia da lei diante dele todos os dias, ele reflita, no governo dele, na liderança dele, como é que vai dirigir a vida de vocês. Então ele já estava falando de uma liderança. O problema não era querer uma liderança, mas era querer uma liderança a qualquer custo. Era
uma insistência, é o imediato, é agora. Era não, porque Deus, vamos lá, vamos ver se os irmãos, como é que vocês estão de Bíblia aqui. Quem que foi o primeiro rei que eles vão então escolher? Fala, irmão. Fala. Saul, perdão. Quem que é o primeiro rei? Saul. Saul, nós vamos chegar lá na história de Saul. Os próximos capítulos já vai entrar Saul, né? Agora, qual era o problema de Saul? Saul não era a escolha, vamos, gente, do coração de Deus. Porque Deus disse: eu tenho um segundo meu coração que vai fazer a minha vontade. Quem era esse que Deus tinha? Davi. Então Deus vai dar Saul como uma resposta do que eles queriam. Mas a vontade de Deus é que eles tivessem um rei, mas não um rei segundo a vontade deles, que seria Saul. Saul tinha aparência, né? Saul impressionava, mas o coração dele não era íntegro. O coração dele não era segundo o coração de Deus. Então o erro deles não foi querer o rei, mas foi querer o rei agora. Queremos agora, o imediato. Qual que é a lição espiritual que Deus está nos ensinando? É que Ele tem coisas boas para a sua vida, mas talvez agora não seja o momento dessas coisas. Você precisa esperar o sinal verde de Deus. Porque se você não esperar o sinal verde de Deus, você vai ganhar um Saul ao invés de ganhar um Davi. Posso ouvir um glória a Deus nessa igreja? Pelo amor de Deus. Glória a Deus. Você está entendendo? Que às vezes a nossa intenção é boa e o que nós queremos é bom, mas na hora errada, no momento errado, pode ser um Saul de Deus, pode ser uma arapuca na nossa vida, pode ser um problema, um atalho. O pecado muitas vezes é uma coisa boa, mas na hora errada se torna pecado. O sexo é uma bênção, não é? Uma bênção de Deus. Mas Deus criou o sexo para fazer parte da vida conjugal. Fora do casamento é tristeza, é frustração, é decepção. Então é uma coisa boa no momento errado, com a pessoa errada, na hora errada, se torna um peso, se torna uma maldição na sua vida. Aí você diz: pastor, mas eu quero então Davi, eu quero o rei de Deus. Deus está falando a você: espera um momento, não tome decisões na sua vida sem Deus abrir o sinal verde, senão você vai ter um Saul na tua vida. Agora, sabe que pergunta que a gente tem que fazer hoje à noite? A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte nessa noite: não é quanto tempo, olha isso aqui, gente, que interessante. Não é quanto tempo vai levar para Deus mandar o Davi, para Deus mandar a bênção que Ele tem. A pergunta que eu e você temos que fazer para nós nessa noite é o seguinte: será que hoje eu estou preparado para o que Deus tem para mim? Porque às vezes não é que Deus está demorando, é que você não está preparado. Aleluia. Então às vezes não é que Deus está atrasando a bênção, é que você não está pronto para o que Deus, se Ele colocar hoje na sua vida aquilo que Ele tem, você vai destruir. Não vai ser bênção na tua vida. De repente Deus pode ter um grande projeto, um empreendimento para a sua vida, para te abençoar, para realizar. Mas Deus está te amadurecendo para isso. Deus está te preparando para aquilo que Ele preparou. E a gente precisa entender isso, senão a gente começa a querer os Saúls, a gente começa a fazer como uma nação: eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei como as outras nações têm. Deus me dá um rei. Aí Deus falou: então dá. Um rei fora do meu propósito, vocês vão ver
o fiasco que vai ser. Irmãos, o que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus? Que a vontade de Deus é o quê? Bom, perfeito e agradável. Então, se não está sendo bom, perfeito e agradável, sai fora, que não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus tem que gerar alegria, paz. A vontade de Deus, ela harmoniza a nossa vida com todas as coisas. Quando é a vontade de Deus, as coisas são bênção. Mas Israel queria um rei. Sabe qual era, irmãos? Sabe o que foi a maior tristeza do coração de Samuel, como homem temente a Deus? É que na verdade, quando o povo disse: nós queremos um rei, nós queremos um rei, na verdade, sabe o que eles estavam dizendo para Deus? Nós não queremos Deus governando a nossa vida. Nós queremos eleger os nossos próprios reis. Nós queremos eleger os nossos próprios deuses. Nós queremos as nossas próprias coisas. E aí Deus falou para Samuel assim: não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Porque esse povo, desde que quando eu tirei eles do Egito, versículo 8, desde que eu os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora eles tratam você da mesma maneira. Então, quando uma pessoa não respeita a Deus, ela também não vai respeitar a liderança de ninguém. Que eu já deparei com um crente rebelde, até que a nossa igreja aqui está de bom tamanho, mas na minha vida de pastor, gente que eu já encontrei, crente cascudo. Mas eu percebi que às vezes a pessoa tinha dificuldade de aceitar a liderança, porque na verdade ele não está aceitando nem a palavra de Deus. Porque se ele aceitasse a palavra de Deus, ele ia aceitar os líderes que Deus deu para ele. É apertar um pouco, a pessoa sai da igreja. Então o que a gente precisa pensar é sobre isso. Eu estou aceitando a exortação de Deus, eu estou aceitando a palavra de Deus, eu estou me deixando ser liderado pelo Espírito de Deus, estou me deixando ser liderado. Não é essa briga do livro de Tiago, capítulo 4? Tiago diz: da onde vêm as suas guerras? Da onde vêm os conflitos que há entre vocês? Por acaso não vem pelas cobiças de vocês? O que vocês querem para gastar em seus próprios deleites? Vocês não estão orando para pedir a vontade de Deus, vocês estão querendo encher o saco, desculpa o palavreado aqui, vocês estão enchendo o saco do céu, de Deus, para abençoar, para coisas para vocês, mas vocês não estão nem um pouco interessados em conhecer Deus. É isso que Deus vai falar. Vocês não estão nem um pouco preocupados em conhecer realmente o coração de Deus. Olha que ponto. E Tiago diz assim, capítulo 4, versículo 4: adúlteros e adúlteras, por acaso não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Você começa andando com o mundo, depois você se conforma com o mundo, depois você ama o mundo e por último você se torna amigo do mundo e inimigo de Deus. Então esse foi o primeiro pecado aqui no nosso texto. Israel queria uma liderança, mas não queria um governo espiritual. Em segundo lugar, deixe Deus escolher, deixe Deus liderar a sua vida espiritual. Deixe Deus liderar. Versículo de número 2. Eles eram ambiciosos, os filhos, gananciosos. No versículo 7, nós já lemos aqui, ele vai falar a mesma coisa. Eles me rejeitaram como rei. O Senhor vai falar novamente.
Olha que coisa, Samuel foi um profeta e um juiz, foi o último juiz que teve no Velho Testamento, né? Período do juiz. E ele queria claramente que os seus filhos dessem continuidade ao seu ministério. Mas nós vimos aí no versículo 2 que os filhos eram descabeçados, que os filhos eram corruptos, que os filhos, como diz aqui, pervertiam o juízo, pareciam os filhos de Eli. Olha que coisa. Sabe o que a gente vê também? Que nem sempre filho de pastor vai ser pastor. Essa coisa de filho de pastor é pastorzinho, isso é mentira. Nem sempre. Eu conheço excelentes filhos de pastores que são músicos, que são engenheiros, que são pastores, que são sei lá o que. Então nem sempre o filho de pastor vai ser pastor. Nem sempre filho de juiz vai ser juiz. Nem sempre filho de profeta vai ser profeta. Então parte da frustração do Samuel talvez seja porque ele projetou que os seus filhos seriam uma continuação dele. E eu não me canso de dar esse exemplo. Quando o meu filho Brian nasceu, mais velho, eu fui apresentar para o pastor Jeremias. Falei, olha aqui, pastor Jeremias, o meu filho, o reverendo Brian, tinha acabado de nascer. Sabe o que o pastor Jeremias falou? Não fala isso, porque você não sabe o que o seu filho vai escolher. Não tenha essa expectativa. Deixe Deus escolher o plano que Ele tem para a vida do seu filho, que você pode se frustrar. Ele falou, não faz isso não. E é o exemplo que ele tem um monte de filho, né? Um monte de filho, adolescente, tudo é trabalho. Um ou outro é pastor, né? Mas outros não são. Então às vezes a frustração do profeta vem aí. E o que a gente precisa entender é o seguinte: se tratando de reino de Deus, gente, é Deus quem escolhe quem vai liderar. Amém? É Deus, a obra é de Deus. E nós não podemos colocar expectativa. Como pai, nós temos que orar para os nossos filhos. E se for o propósito de Deus, esse chamado vai explodir dentro do coração. É uma coisa que o meu pai se converteu. Eu me converti através do meu pai. Meu pai nunca quis ser pastor. Embora ele pastoreava, mas ele nunca quis ser pastor. Mas comigo, como é que foi, né, pai? Eu comecei a amar livros, depois fui para o seminário, fui morar com o Oven, comecei a igreja Boas Novas. Não foi Deus que foi, foi Deus. O meu irmão não é pastor, está lá hoje numa casa de recuperação. Nem todos os meus irmãos são. Uns são, os outros não são. Eu tenho sobrinhos que são pastores, mas são todos. Eu achava que era o mais velho, que o Chuchu que ia ser pastor. Não, o Citinho mais novo. Então, não tem como você olhar a obra de Deus com os olhos naturais, porque a obra é espiritual. Não é? Meu pai, eu fui pastor dele durante muitos anos. Ele até falava brincando, o meu filho é o meu pastor. Lembra se eu falava isso? Minha mãe era uma fã, ela sentava na primeira cadeira, ela gostava de me ouvir pregando, ela vibrava com a pregação. Minha mãe era muito bonitinha, acabava o culto, ela me abraçava e me dava um beijo assim, perto do meu ouvido, e falou, você hoje arrasou. Bonitinha, né? Hoje você arrasou. Era o jeito dela falar, né? Que ela gostou muito da pregação. A sua mãe também, né, pai? Então, qual foi aqui a frustração do Samuel? É que nem sempre os filhos seguem os mesmos passos dos pais. E a gente tem que entregar os filhos em Deus, para que Deus cumpra o propósito. Que com certeza Deus tem propósitos, milhares e diferentes propósitos para a vida dos nossos filhos. Então, o que nós temos que fazer hoje? Deixar na mão de Deus. Entregar na mão de Deus. Esses dias uma pessoa me ligou lá de São Paulo, desesperado. Eu estou desesperado porque
um dos meus filhos está com umas ideias muito antibíblicas, de comunismo, de não sei o quê, porque não sei o quê. Eu não sei se a pessoa estava pedindo para mim orientação. Eu falei, calma. Eu falei, você está lidando com duas coisas aqui. Você está preocupado com seus filhos adolescentes, essa é uma situação. Você está preocupado com a influência da escola, então você, é porque eu estou longe da igreja. Começou a falar que em parte culpa é porque ela estava fora da igreja. Eu falei, mas são duas coisas que estão acontecendo aqui. O que você precisa fazer para mudar? Então você está dizendo que você está sem igreja, então procura uma igreja. Não tem choro, procura uma igreja, ué. Está ruim sem Deus, então volta para a casa do Senhor. Agora, outra coisa que você tem que lidar é culpa, minha irmã. Porque o que você está conversando comigo é culpa. Isso aí não tem como eu te ajudar. A culpa você leva diante de Deus. E tem outra, você ficar se cobrando, se culpando, não vai resolver o problema. Então agora você está com dois problemas: dos seus filhos e essa miséria, essa desgraça dessa culpa que você está carregando dentro de você. Quantas pessoas não vivem assim, né? Carregando culpa porque o filho está no mundo. Ué, você não fez a sua parte, não criou no evangelho, não ensinou. Ele é um coração, é um ser humano, ele vai escolher caminhos. O que você faz? Eu amo minhas filhas, vamos supor que uma delas escolhe ser lésbica. Ué, eu não posso carregar, isso é uma escolha dela, é uma decisão dela. Você está entendendo? E às vezes a gente está carregando um peso sobre a nossa vida, uma culpa. Coloca hoje as culpas diante do Senhor, amém? Faça o que você puder fazer, ora, né? Mas culpa não. É um pior que o outro, um carregando mais culpa do que o outro. Tá doido, viver com a culpa é uma coisa, é muito pesado, né, pai? Meu Deus, é um peso. Não carregue mais esse peso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Terceiro e último, para a gente terminar aqui. Qual é a terceira lição que a gente tira desse texto aqui, igreja? Antes de você pensar em mudar as circunstâncias da sua vida, antes de você tentar mudar ou começar a mudar as circunstâncias, mude primeiro o seu coração. Antes de você querer mudar as circunstâncias, o que envolve a sua vida do lado de fora, mude o que está dentro do seu coração. Versículo 5 diz assim: e eles disseram: olhe, o Senhor está idoso, os seus filhos não seguem o seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as nações. Você sabe por que Israel também em parte queria ter um rei? Porque de uma certa forma eles queriam unificar o reino. Eles queriam unificar as tribos. Isso era legítimo, irmãos? Lógico que era unir as tribos. Unificar o reino era uma coisa boa. Mas aonde é que eles erraram? Eles acharam que se eles introduzissem um novo sistema de governo, ia resolver os conflitos internos dentro de Israel. Entendeu? Se a gente mudar o governo, a liderança, nós vamos ter um país maravilhoso. Não, amigo, não adianta você querer um presidente justo se você sonega imposto. Não adianta você querer um presidente correto se você pega as coisas lá na sua empresa. A gente quer um presidente que seja um Messias, mas a gente muitas vezes não quer ser correto nos nossos próprios negócios. É verdade. Não, o presidente não sei, você já começou consertando as coisas na sua vida? Então essa é a história antiga, não é de agora não. A gente quer um cara que seja honesto, mas eu não quero ser honesto. Quanta gente votou num homem honesto, mas está cheio de TV a gato na sua casa, né? Não paga funcionário direito, não dá os direitos do funcionário. Não, mas eu quero
um presidente que seja o que eu não sou. Como é que chama isso? Hipocrisia. Então, na verdade, o povo estava rejeitando a liderança de Deus. Eles queriam uma mudança fora, mas eles não queriam começar uma mudança dentro dos seus corações. Então, o que eles queriam? Um governo, uma força humana e não uma força espiritual. Por isso eu quero deixar essa pergunta para você e para mim nessa noite, para nós aqui. Será que o meu coração está alinhado com a vontade de Deus? É que nem a pessoa que não tem paz. A pessoa, olha que interessante, uma pessoa que ela não está em paz com ela mesma, uma pessoa que está com a alma atribulada, você pode pegar essa pessoa, hein, pai, comprar uma passagem de um cruzeiro. Hoje está falando de cruzeiro, né? Você pode colocar a pessoa dentro de um cruzeiro com camarão, com palmito, com salada, com tudo bom e do melhor, comida japonesa. Você pode dar tudo bom e do melhor, mas se a pessoa ela não estiver bem, aquela viagem não vai ser boa. Você pode colocar uma cadeira assim na beira de uma praia paradisíaca, mas se o teu interior não estiver bem, aquelas ondinhas daqui a pouco vão começar a te incomodar, a te irritar, porque você não está bem. Então às vezes a gente acha que o problema do mundo, o problema do meu estresse, o problema de eu estar do jeito que eu estou, com a minha alma esmigalhada, encarcomida, pesada, o problema é lá fora, e muitas vezes o problema está dentro de você. Então você começa a mudar o mundo quando você começa a mudar o seu interior. O primeiro mundo que a gente tem que colocar em ordem é o nosso mundo interior. Vocês estão entendendo? Não adianta eu falar, pregar paz mundial se o meu coração está em guerra. Não adianta falar entende? A gente vai sempre falando lá fora e esquece de olhar para dentro do nosso coração. Então, será que o meu coração está alinhado com a presença, com os valores, com os princípios, com a palavra de Deus? Porque se eu tiver, ainda que eu esteja encarcerado como Paulo e Silas, como é que Paulo e Silas se comportaram, mesmo preso? O coração deles estava livre. Porque quando você tem liberdade no espírito, as correntes só podem prender o teu físico, mas o seu coração é livre. Mas quando você está oprimido, você pode ter toda a liberdade existente. Sabe aquela coisa? Você pode comprar uma casa, mas você não compra um lar. Você pode comprar o que for, mas você pode comprar um plano de saúde, mas isso não compra saúde. Você pode comprar cirurgias para deixar o seu corpo bonito, mas se seu interior não estiver bem, você vai sentir uma velha de 90 anos. Tudo começa dentro do nosso coração. Outra pergunta que eu quero deixar para a sua reflexão nessa noite: será que eu estou enfrentando os problemas ou estou fugindo deles? Porque quando Israel pede um rei para Deus, na verdade eles estão fugindo do problema. Qual é o problema? Vocês estão longe de Deus. Não, o problema de vocês não é a liderança, a figura de um líder. É o coração de vocês que estão presos nos ídolos. Então a gente tem que parar de se mentir, de mentir para a gente mesmo. Porque a gente começa a fugir da Pelé nos problemas, porque a gente não quer enfrentar os problemas. E a gente vai empurrando para debaixo do tapete, a gente vai procrastinando, a gente vai adiando, a gente vai deixando para o dia seguinte, porque a gente está fugindo da vida, está fugindo das emoções feridas.
às vezes está fugindo de encarar o que realmente está acontecendo dentro do nosso coração. E olha, todos nós somos campeões em criar fugas. Todos nós somos campeões em criar anestésicos emocionais. E fica a última pergunta para você: será que de fato o problema está nas pessoas ou em você? Ou em mim? Será que eu estou rotulando, carimbando, culpando, transferindo, quando na verdade eu que não estou legal comigo mesmo, eu que não me gosto, eu que não me amo, eu que não me aceito, eu que não... alguma coisa desse tipo. E aí eu fico achando que o problema está do lado de fora, quando Deus está dizendo: faz uma viagem para dentro do seu coração, coloca o seu coração na minha presença. E a única coisa que você pode fazer nessa noite, e que eu posso fazer, é aquilo que o salmista disse no Salmo 139: Senhor, sonda o meu coração, prova-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Deus, aonde é que eu estou falhando. Vamos fazer isso hoje à noite, igreja? Se você quiser dobrar o seu joelho, eu vou dobrar o meu aqui atrás do púlpito, e nós vamos rasgar o nosso coração. Porque o nosso problema não é falta de rei, o nosso problema não é se é Lula, se é Bolsonaro, seja o diabo que for. O nosso problema começa dentro de nós. Hoje a maior mudança que Deus quer fazer não é no Brasil, é no meu coração, é no teu. O Brasil começa. Não adianta eu dizer que o Brasil é do Senhor Jesus se o meu coração não é. Não adianta eu dizer que Rei, Jesus Cristo é o nosso Rei, se Ele não está sendo Rei do nosso coração. Apaga a luz aí, amor. Eu queria que você refletisse nessa noite. Vamos fazer isso diante do Senhor. Sonda-me, ó Deus. Prova, Deus, o meu coração nessa noite. Será, Deus, que eu tenho trocado a sua presença? Deus, olha para dentro do nosso coração, Senhor. Olha para dentro da nossa alma nessa noite, Senhor. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes, Pai, nós deixamos que sentimentos, homens e mulheres, jovens, crianças, serem usados. Quantas vezes, Pai querido, nós deixamos que sentimentos, que memórias, que raiva, que tantas coisas cresçam dentro do nosso coração, Pai. E culpamos o mundo, culpamos os pais, culpamos os avós, culpamos o diabo, culpamos a sociedade, culpamos o patrão, culpamos o empregado. A gente está sempre procurando uma Eva para culpar, estamos sempre procurando alguém para transferir, Deus, a nossa falta de coragem, muitas vezes, de olhar para dentro do nosso coração e dizer: o culpado sou eu, por não confiar, por não descansar, por não depender, por não entregar, por não descansar. Olha para dentro de mim, Senhor. Olha para dentro dessa igreja, olha para dentro de nós. Senhor, olha para dentro do nosso coração nessa noite, Deus. Senhor, tem sido tão bom, Deus querido. O Senhor tem sido tão bom, Deus querido. O Senhor tem sido tão gracioso, amoroso, Pai. E muitas vezes, Senhor, nós deixamos que outras coisas, que outros sentimentos, Deus querido,
tome o controle, assuma o controle do nosso coração, Pai. Mas nós queremos crucificar, queremos apresentar diante do Senhor hoje o nosso coração. Pai, que palavra triste, Deus, essa do teu coração, quando o Senhor disse: desde que eu libertei esse povo do Egito, eles continuam adorando outros deuses, eles não me reconhecem em seus caminhos, eles não me reconhecem nas suas vidas, diante de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já provei. Eles continuam ateus nas suas atitudes, eles continuam incrédulos nos seus corações. Mas eu quero dizer nessa noite: faz essa obra no nosso coração, Deus. Pai, eu quero nessa noite admitir a minha falência humana. Eu quero nessa noite admitir, Deus, que sozinho eu não consigo, Deus. Que sozinho eu não consigo, Deus. Se o Senhor não visitar a minha alma, se o Senhor não visitar o meu coração, Deus querido. Senhor, talvez esse peso seja grande demais para cada um de nós. Talvez essa mudança, Deus, seja difícil demais para a gente conseguir sozinho. Mas o Senhor é especialista no coração humano. O Senhor é especialista, Pai. O Senhor conhece o coração humano, a propriedade do coração humano. O Senhor conhece o nosso interior, o Senhor conhece o nosso íntimo, porque o Senhor é quem nos fez. Quem é que colocou a boca do homem? Quem é que fez a estrutura do corpo humano? Quem é que criou o ser humano? Foi o Senhor, Pai. Aumenta um pouquinho esse louvor. Que seja a nossa oração, esse louvor. Esquadrinha, Senhor, o meu andar, o meu pensar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou. Como Ele conhece a gente, irmãos. Porque Ele tem um compromisso com cada um de nós aqui. Aleluia, Deus. Conhece o meu coração, prova-me o pensamento. Desce em mim algo caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Se eu for as profundezas, Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, na presença do Senhor. também Aleluia. estará. Deus é bom, Deus é bom, Deus é misericordioso. Se eu for ao mais escuro lugar, Coloca só os instrumentos. me encontrarás. Amém, Jesus. Glória a Deus, igreja. Deus ama a gente, amém? Ele ama, sabe que a nossa estrutura é frágil e que nós somos pó, e que nós precisamos dele todos os dias, nós precisamos do Senhor. Vamos terminar esse culto
Se você quiser nesse momento colocar sua mão sobre o seu peito, nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor pela graça dele. Obrigado, Senhor Deus, pela sua fidelidade. Obrigado, Deus querido, por cada um dos teus filhos. Leva-nos, Pai, na tua presença. Que essa semana a gente possa ter uma semana, sabe, pensando, refletindo, voltando os nossos olhos, voltando o nosso coração, voltando, Deus, os nossos interesses para o Senhor, por a sua presença. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a rica consolação do Espírito Santo esteja com cada um, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Amém. Amanhã às 19 horas, a nossa oração aqui na igreja. Deus abençoe os irmãos.